Entre os que dizem que vão votar em José Serra, 48% consideram o governo Fernando Henrique ótimo ou bom. Entre os que votam em Ciro, 30% dizem que o atual governo é ótimo ou bom. Entre os eleitores de Garotinho, 20%. E entre os eleitores de Lula, apenas 18% consideram ótimo ou bom o governo Fernando Henrique. A situação se inverte na desaprovação ao atual governo. Entre os eleitores de Serra, 15% consideram o governo Fernando Henrique ruim ou péssimo. Entre os que dizem que vão votar em Ciro, 22%. Entre os eleitores de Garotinho, 33%. E entre os eleitores de Lula, 41% consideram o governo Fernando Henrique ruim ou péssimo. E justamente hoje o presidente Fernando Henrique diz que vai entrar para valer na campanha de José Serra à presidência. Foi no Equador, onde ele participa da segunda reunião de presidentes da América do Sul. De Guayaquil, o repórter Tonico Ferreira tem os detalhes. O presidente Fernando Henrique disse aqui em Guayaquil que no Brasil não há tradição do presidente entrar em uma campanha eleitoral de rua, mas que ele não vai se furtar de dizer ao país como ele vê a situação política atual e garantiu que vai participar dos programas eleitorais do PSDB e do PMDB. O presidente demonstrou tranquilidade ao comentar o resultado das últimas pesquisas que mostram queda do candidato de seu partido nas intenções de voto. Fernando Henrique lembrou que quando disputou a presidência esteve nessa mesma situação e que o candidato que estava à frente perdeu. Tonico Ferreira, de Guayaquil, Equador, para o Jornal da Globo. E você vai ver a seguir raio-x do crime. Presos escondiam celulares e serras no intestino. Mudança de hábito. Glória Trevi vai cumprir prisão domiciliar em um convento de freiras. O Renato Zovodol entrou no campeonato com o pé direito. E sem frieiras. E o Edu com Vodol nunca mais teve coceira entre as pernas. Vodol é show de bola. Use Vodol. Vodol acaba com as micoses. Na hora de investir, será que estão levando em conta a sua opinião? No Banco Santos é diferente. Aqui o cliente diz o que quer e uma equipe de especialistas oferece sempre as melhores soluções com toda a segurança e velocidade que só uma tecnologia premiada pode oferecer. São fundos, CDBs, previdência, seguros e muito mais. Banco Santos, inteligência e tecnologia. Venha investir com a gente. Pai, dá uma olhada no carro do vizinho. É igual ao nosso. Mas o dele tem motor Fire. O nosso também. Mas ele comprou na promoção Vale Tudo. Nós também. Mas o nosso não tem esse airbag duplo. Promoção Vale Tudo Fiat. Não tem pra ninguém. Mille Fire a partir de 11.990. Fire Quente com ar-condicionado a partir de 23.990. Siena Fire com ar-condicionado a partir de 19.990. Corra até uma concessionária Fiat que é só até domingo. Cavani, estou com um problema. Use Malvatricin, o anti-inflamatório e antisséptico da boca e garganta. Estou bem melhor. Zoológico do Rio, o habitat natural para suas feras. Apoio Rede Globo. Esperança. A Camille tem uma notícia para dar para os senhores. É uma boa notícia, Mamele. Eu agora posso falar porque agora eu tenho certeza. Mas certeza? Certeza do quê? Que ela vai ser mãe. Nesta sexta, depois do Jornal Nacional. Esperança. Ousadia sem limites. Numa penitenciária do interior de São Paulo, 2 presos são flagrados com celulares e serras escondidos dentro do corpo. Eles foram apanhados durante uma revista na cadeia. Ao saber da vistoria na penitenciária de Junqueirópolis, 2 dos presos se apavoraram e passaram dos limites na tentativa de esconder estes celulares e serras que estavam nas celas. Os guardas desconfiaram do comportamento dos presos.
No pronto-socorro da cidade, veio a prova definitiva do crime. Cada um dos dois detentos, né, um celular cada um, tinha introduzido provavelmente através do reto esse celular e no raio-x constatou-se então essa imagem. A radiografia mostra claramente o celular e ainda a pequena serra dentro do corpo dos presos. A polícia se surpreendeu com a ousadia. Essa situação de hoje realmente é inédito. O flagrante dos dois presos foi registrado na delegacia da cidade. O delegado disse que não existe um artigo específico no Código Penal que puna casos como esse. Os dois detentos devem sofrer apenas punições administrativas dentro do presídio. Liberdade vigiada, a cantora Glória Trevi e o filho dela, Ángel Gabriel, serão acolhidos por um convento. A justiça decidiu conceder à cantora direito à prisão domiciliar, como mostra de Brasília o repórter Vladimir Neto. No começo da noite já tinha até fã-clube de Glória Trevi na porta da delegacia. Os advogados chegaram com pressa, trazendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós viemos aqui comunicar a ela a decisão do ministro Marco Aurélio de conceder uma prisão domiciliar para ela na casa de irmãs, como nós havíamos requerido. Glória Trevi está presa no Brasil há 2 anos e meio. Ela é acusada de ter abusado sexualmente de menores no México. Passou a maior parte do tempo na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde engravidou. Quando foi ter o bebê, foi para um hospital e de lá para uma delegacia. Há 10 dias, os advogados conseguiram, no México, suspender o processo de extradição da cantora. Quando estava ainda no hospital, Glória fez um pedido. Queria ir para um convento, mas na ocasião, o STF negou o pedido. Glória Trevi vai ficar agora nesse convento, que é um dos mais antigos de Brasília. Aqui vai conviver com 5 freiras, terá um quarto só para ela e liberdade para andar pela casa. Mas as irmãs só aceitaram receber a cantora mexicana por causa do filho Ángel Gabriel. A Polícia Federal vai ficar vigiando a cantora. Ela ficará no convento enquanto espera a conclusão do processo no México, o que deve demorar 2 meses. E se for mesmo libertada, a cantora deve ir para os Estados Unidos, onde mora a mãe dela. E veja a seguir, fim de uma era. Super executivos que já foram heróis americanos estão indo para a cadeia. Chorem por mim. Em meio à crise, a Argentina lembra os 50 anos de morte de Evita Perón. 5 é o novo número dos brasileiros e agora também o número de carros 1.0 que a Ford oferece. Ford Ka, novo Ford Fiesta e a linha Fiesta que você já conhece, que a partir de agora se chama Fiesta Street. 3 e 5 portas. E sedã? E para comemorar o Penta, Fiesta Street 5 portas por apenas R$ 14.990, com entrada de R$ 500. E Ford Ka com taxa de 0,5. Penta promoção Ford. Aproveite! Eu tinha uma dúvida. Se escolhia um banco exclusivo, com um gerente exclusivo, ou um grande banco, com agências e caixas eletrônicos em todo o Brasil. Banco por telefone, por internet. Aí o Itaú teve uma ideia. Itaú Personalité. Inaugure um Itaú só para você. A conveniência do Itaú, mais a exclusividade Personalité. Chegou o novo AOL 7.0 da América Online. Mais fácil, mais rápido, melhor. Rápido pra caramba. Você pode usar o seu e-mail de qualquer lugar. Chegou mensagem pra você. Só escrever e mandar. Qualquer computador, em qualquer lugar. Tem muito espaço pra guardar e-mails. É um espaço excelente. E pra achar aquela música que você tá procurando. Usando a palavra-chave música. Minhas músicas preferidas. É assim de fácil. E um montão de coisa legal feita pra você. Bate-papo. Meus artistas favoritos. É feito pra mim. América Online, a internet mais fácil. Liga agora. 0800 9999 50. Estão abertas as inscrições para o maior evento de combate ao câncer de mama na América Latina. É a Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama, que acontece todos os anos para alertar as mulheres sobre a importância do exame preventivo. Dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro. Participe, faça já sua inscrição. É a Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama. Patrocínio Avon. Mais uma corrida do Circuito Mundial Feminino Avon do Anim. Ó, daqui a pouquinho eu vou conversar no programa do jogo com o jornalista e escritor Moacir Japiaçu, que está ali sentadinho, olha lá. Ao lado dele está o ator Flávio Miliaccio. E também um especialista em adoção de crianças, Maria Helena Hessel.
E é tudo daqui a pouquinho no programa do Jô. Beijo do Gordo. Os escândalos contábeis que abalaram o capitalismo mundial estão ameaçando o reinado dos altos executivos americanos. Na era de prosperidade do governo Clinton, eles eram tratados como popstars. Com passes comprados a peso de ouro, o céu para eles era o limite. Mas a bolha estourou, a América perdeu a inocência depois do 11 de setembro e a crise de desconfiança na maior economia do mundo assombra os americanos. De Nova York, Heloísa Vilela mostra que a era Bush pode significar o fim da festa para os executivos das grandes corporações. Eles são paparicados, moram de graça em mansões, viajam de jatinho sem pagar nada, ganham milhões de dólares por ano só a título de salário e ainda são tratados como estrelas de cinema. Mas os anos dourados podem estar chegando ao fim para os executivos das corporações americanas. Na década de 90, quando a Bolsa de Valores não parava de subir, eles eram considerados os super-heróis. Agora, os americanos comemoram cenas como esta. Um empresário algemado, preso por enriquecimento ilícito. Rakesh Khurana, professor da Universidade de Harvard, estudou a contratação de executivos em 850 empresas americanas nos últimos 17 anos. E concluiu, nos anos 90, a forma valia mais do que o conteúdo. Tradicionalmente, o principal executivo de uma empresa é escolhido dentro da própria companhia. É alguém que cresceu e foi preparado para assumir o cargo mais importante da corporação. Nos últimos anos, houve uma mudança. Para impressionar os investidores e gerar notícia, as empresas passaram a recrutar no mercado, valorizando mais o carisma do que a experiência. Foi o caso da Kodak, da Xerox e da AT&T. No dia em que a contratação de Michael Armstrong foi anunciada, as ações da AT&T dispararam. O valor de mercado da empresa subiu 4 bilhões de dólares, diz o professor. Mas os salvadores da pátria não fizeram milagres. George Fisher não conseguiu ressuscitar as vendas da Kodak. A Xerox teve prejuízo nos últimos 4 trimestres. E as ações da AT&T despencaram, mesmo com Michael Armstrong no comando da empresa. Para o professor de Harvard, a lição dos anos 90 é simples. O Messias não existe. Em tempos de crise, os ventos moralizantes estão mesmo soprando no Congresso dos Estados Unidos. Depois de aprovarem um projeto que prevê penas de até 25 anos de prisão para executivos gananciosos, os deputados americanos caçaram, numa votação histórica, um colega parlamentar de nome, no mínimo, sugestivo. James Traficant Jr. foi condenado em abril por corrupção, suborno e extorsão. A expulsão do democrata foi aprovada por 421 votos contra 1. Na semana passada, um comitê da Câmara julgou Traficant culpado em 9 de 10 acusações por violação à ética. James Traficant é o 5º parlamentar expulso em toda a história americana. Ele discursou em plenário e disse que não teve intenção de cometer nenhum crime. Outra crise, essa na Argentina, traduzida em números. A taxa de desemprego em maio chegou a 21,5%, a maior da história do país. E a pobreza já atinge 49,7% da população da Grande Buenos Aires. Os dados são do Instituto Nacional de Estatísticas da Argentina. Neste quadro de desesperança, os argentinos lembram, na sexta-feira, os 50 anos da morte de Eva Perón, a lendária Evita, reverenciada como santa pelos descamisados. 50 anos depois da morte trágica, é como se Evita, do alto da sua condição de mito, gritasse aos argentinos: sim, chorem por mim. Nunca foi tão vã no país a esperança de uma vida melhor. A loura mais famosa da história da Argentina era chamada simplesmente de Evita pelos pobres e, em tom pejorativo, de essa mulher pelos aristocratas. De modelo e atriz a primeira-dama, a ascensão de Eva Duarte de Perón foi meteórica e seu carisma uma arma poderosa do governo populista do general Juan Domingo Perón.
Evita morreu de câncer aos 33 anos, na noite de 26 de julho de 1952. Morta, transformou-se num símbolo ainda mais poderoso. Prova disso foi a odisseia sinistra que seu corpo percorreu nos 20 anos seguintes. Em 57, os militares o esconderam num cemitério na Itália sob nome falso, temerosos do que ela inspirava no exército de descamisados. Hoje, repousa num cemitério em Buenos Aires. Evita virou musical da Broadway e filme de Hollywood, na pele de Madonna. Nesta sexta-feira, vai virar museu no bairro de Palermo, em Buenos Aires. Cristina Álvares Rodrigues, sobrinha neta de Evita, acha que hoje, mais do que nunca, Eva Perón encarna, na Argentina em crise, a luta contra a exclusão e a injustiça social. Evita surge e morre justamente no início da decadência da riqueza argentina do começo do século XX. Era uma riqueza sem base, passageira, que contaminou a consciência argentina com uma ilusão irrealizável. Sonhando com Evita, que pregava justiça pela caridade, a Argentina passou os últimos 50 anos sem se preparar para uma democracia real, produtiva. De certo modo, Evita parece a própria América Latina. Ela é um mito substituindo a verdade política. Ela é a esperança infundada no milagre. Ela é o desejo de justiça sem os instrumentos para realizá-la. Ela e Perón eram o substitutivo populista de uma democracia que não vinga nunca entre nós. Hoje, depois de uma euforia democrática dos últimos anos, estamos mergulhando de novo no populismo e no milagre impossível. Hoje, como há 50 anos, estamos na mesma, sem base, sem cultura política e sem dinheiro. Não temos de chorar mais por Evita, temos de chorar pela permanência do seu mito. Evita é a santa padroeira da tragédia latino-americana. E veja a seguir Paulo Coelho, Imortal, o escritor brasileiro mais premiado e lido no exterior, conquista a Academia Brasileira de Letras. One step forward and the future says hello. You've got a feeling life can be better when you start the show. Os melhores anos da sua vida são como o inglês da cultura. Você nunca esquece. Learning the song of life, you find reason to play a whole new world and free your soul. Cultura inglesa. Obrigada, tchau. Para saber sobre as mudanças da economia, eu ligo para o ministro da Economia. Para saber como essas mudanças vão afetar os meus investimentos, eu ligo para o meu gerente Uniclass. Ele é mais que um analista de investimentos, cuida das minhas finanças como ninguém. Isso não é um comentário, é uma dica. Abra uma conta no Uniclass. Não é todo dia que um jornalista revela suas fontes. Você tem poder para fazer qualquer coisa. O que você vai fazer? Siemens Mobile. Escuta essa, Marina. Começou a liquidação de inverno da M. Martin. Júlia, nem te conto. Tem edredons, lençóis, toalhas, uma loucura. Pois é, menina, descontos de até 50%. Carol, você não vai acreditar. Edredom dupla face ou jogo de lençol, solteiro de 54 por R$ 29,00. Casal de 70 por R$ 39,00. Olha só quem tá aqui. Vem correndo você também. Liquidação de inverno M. Martin. Não dá para guardar segredo. Esse homem perdeu um filho, vítima do descaso de uma equipe médica, e resolveu se vingar.
Eles foram responsáveis pela morte do meu filho e eu pela deles. Um caso polêmico, mexendo com a opinião pública, provocando uma verdadeira guerra na justiça. Ele matou 3 pessoas a sangue frio. Eles ignoraram meu filho. A Confissão, filme inédito com Ben Kingsley, Alec Baldwin e Amy Irving. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. O prestígio e o investimento dos pentacampeões estão dando lucro para times ainda de pequena expressão no futebol brasileiro. E a nova jogada começa a formar e exportar outros craques, incentivando o esporte em Santa Catarina. Veja na reportagem de Edmilson Ortiz. A última grande façanha de um clube catarinense foi há 11 anos. O Criciúma conquistou a Copa do Brasil em 91. Começava a carreira vitoriosa do técnico Luiz Felipe Scolari. De lá para cá, os clubes de maior expressão no sul do país são gaúchos ou paranaenses, pelo menos por enquanto. O futebol de Santa Catarina quer voltar a brilhar no cenário nacional com a ajuda do dinheiro e do prestígio de pentacampeões mundiais. Rivaldo armou a jogada. Há um ano, ele e o sócio César Sampaio investem no Figueirense. A parceria rendeu o título catarinense deste ano. A marca de um pentacampeão como o Rivaldo pode agregar valores em termos de futuro e até mesmo em termos de você poder ter alguma coisa melhor em termos de publicidade e de propaganda. Na visita ao clube, o atacante percebeu que o investimento dele rende mais do que lucro. Em Florianópolis, a gratidão está em alta. A gente quer o Figueirense forte e que seja uma equipe grande, como já falei, que chegue até ser como São Caetano, que está dando exemplo no futebol brasileiro. O capitão da família Scolari tem um projeto um pouco mais modesto, mas não menos ambicioso. Em Itajaí, a 100 quilômetros de Florianópolis, Cafu mantém as categorias de base do Marcílio Dias. O nosso trabalho é só as categorias inferiores, o profissional não está ainda dentro dos nossos planos. Em apenas 5 meses, o projeto Revela Brasil já exportou 2 promessas para a Itália e encheu de esperança outros 160 garotos que treinam aqui. É ser famoso, bem conhecido assim pelo Brasil inteiro. E o negócio com jogadores brasileiros não para. Luizão se apresentou hoje ao Hertha Berlim, da Alemanha. Gilberto Silva teve o passe vendido para o Arsenal, da Inglaterra. E os empresários de Rivaldo passaram o dia reunidos com representantes do Milan, em São Paulo, e com um clube inglês na Europa. Nada como um pentacampeonato para manter em alta a cotação do craque brasileiro. O mais jovem dos imortais foi eleito hoje para a Academia Brasileira de Letras o escritor que mais vendeu livros no Brasil, Paulo Coelho. E por uma dessas coincidências de que o autor tanto gosta, a data tem um sabor especial. No Rio, o repórter Arnaldo Duran conversou com Paulo Coelho durante uma festa no apartamento dele para comemorar a eleição. Noite de lua cheia, perfeita para o mago eleito para a Academia Brasileira de Letras. Melhor ainda, no dia de São Tiago de Compostela, de quem o escritor é devoto. Em 86, Paulo Coelho estava perdido na vida. Percorreu o roteiro místico do caminho de São Tiago entre a França e Espanha. Quando terminei o caminho de Santiago, eu disse: não, Santiago aqui, a história não acaba aqui, a história começa aqui. Escrevi o Diário de um Mago, em seguida o Alquimista, e a partir daí, pouco a pouco, graças ao leitor, né, os livros fizeram sucesso no mundo inteiro. Antes, Paulo Coelho havia escrito Arquivo do Inferno, que não deu em nada, e Manual Prático de um Alquimista, que ele renega. Um livro muito ruim, que eu nunca reeditei porque ele é muito ruim. É um livro que eu fiz sem amor, talvez o único livro que eu fiz sem amor, fiz porque justamente estava numa fase um pouco difícil da minha vida, em 86. Consequência do fim da parceria com um grande nome da música brasileira, Raul Seixas. A minha fase com o Raul Seixas acho que foi uma das fases mais enriquecedoras da minha vida. Raul foi um grande mestre, porque eu era o típico intelectual que falava muito, mas complicava demais. E quando eu conheci o Raul, de alguma maneira ele me ensinou que falar coisas importantes não significa complicar. E foi escrevendo, sem complicar, que as portas do mundo se abriram. O Alquimista é o livro brasileiro mais vendido de todos os tempos, um dos maiores fenômenos literários do século XX. Foram vendidos mais de 11 milhões de exemplares. Na estante de Paulo Coelho, todos esses livros aqui são traduções de O Alquimista
para vários idiomas. 150 países publicaram os livros do mago em 56 idiomas. Isso, por exemplo, é Malayala, que é uma língua... Malayala. É uma língua, um dialeto da Índia, mas aqui eu sei que sou eu, porque tem uma foto minha. A posse de Paulo Coelho na Academia Brasileira de Letras está marcada para o dia 28 de outubro. O Jornal da Globo termina aqui. Você viu o que vai estar nas manchetes dos jornais desta sexta-feira. O dólar rompeu a barreira psicológica dos R$3. O Jornal da Globo volta amanhã com William Vac. Na segunda-feira a gente se vê de novo aqui. Uma boa noite para você e até lá.